Olá, alma abençoada! Que prazer ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma interpretação do mapa da Lua Nova em Câncer do ano de 2022. Eu já estou aqui com o mapa astrológico para fazer essa interpretação aqui para você, e também vou fazer uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você sintonizar a sua intuição e receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade para o seu momento, para você poder estabelecer as suas intenções, para os seus rituais, para as suas magias, para que você possa manifestar os desejos que estão no seu coração e na sua alma da maneira melhor e mais elevada. Lembrando que as leituras de cristais são atemporais, então você pode assistir qualquer uma de qualquer outro vídeo aqui do canal e tá tudo certo, você vai receber os aconselhamentos que você estiver precisando no momento em que você estiver precisando. Aqui nós trabalhamos muito em sintonia com a lei da atração, então se você está aqui, não é por acaso, acredite nisso. Então, para nós começarmos esse momento, para nós abrirmos a energia para essa leitura, para a cristalomancia depois também, eu já vou convidar você agora a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. Agradeço a todos os seres de luz que trabalham nessa egrégora oracular tão maravilhosa e que permitem que esse trabalho esteja aqui à nossa disposição e que permitem que esse conhecimento seja usado para o nosso bem maior. E eu peço que essas entidades e que esses seres de luz abram os portais e canais mais adequados para esse momento, para essa leitura astrológica e também para a cristalomancia, para que possamos de fato receber os melhores aconselhamentos, as melhores sintonias para compreender as energias que estão à nossa disposição e para podermos canalizar as nossas intenções junto com essas energias, para podermos manifestar aquilo de melhor e mais elevado que está em nossas almas, nos nossos corações e com facilidade, alegria e glória. E peço também às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam e que nos abençoem, que abençoem este momento, que abençoem toda essa egrégora de luz e que estabeleçam os canais de conexão com as leis divinas de uma forma pura e elevada, para que possamos sintonizar verdadeiramente com, principalmente, as leis do tempo, a lei da verdade e a lei da compaixão, para que possamos, de fato, receber aquilo de melhor e mais elevado que está à nossa disposição por parte do universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos para a interpretação astrológica. Primeiramente, para falar de uma lua nova, é importante entender que ela abre um ciclo, ela abre uma nova energia depois de um fechamento, certo? Então, nós viemos de uma lunação em Gêmeos, onde os temas que vieram ser trabalhados estavam ligados principalmente à comunicação e algumas relações interpessoais, questões de negócios e, enfim, algo que está ligado ao mundo fora. Então, a temporada geminiana trouxe alguns desafios, junto com a alunação de Gêmeos, ligados principalmente a questões de projeção. O que eu vejo no outro, o que está em mim, como eu posso usar o que eu vejo no outro para me trabalhar, como que eu posso me melhorar, como que eu posso ajudar o outro e como que nós podemos nos entender e, de alguma maneira, conseguir viver em harmonia. Então, tivemos os desafios da alunação geminiana e agora nós entramos em uma nova alunação que é muito mais introspectiva. Então, é uma virada quase completa da energia, de olhar muito para fora agora para olhar muito para dentro. Porque a energia de Câncer é uma energia mais tímida, é uma energia mais recolhida, é uma energia que está ligada ao emocional, que está ligada aos nossos desejos, aquilo que é profundo e que fala muito sobre o nosso passado, sobre as nossas raízes, que fala sobre a nossa herança, fala sobre aquilo que de alguma maneira está guardado na nossa bagagem. E você pode entender isso como uma bagagem espiritual, como no sentido mesmo da sua criação, do que você viveu desde a infância, mas a questão é que a energia de Câncer traz esse olhar mais para dentro, para as nossas vontades, mas não em um sentido tão egóico, porque Câncer ainda é um signo que é bastante empático, então é um signo que consegue
ajudar as outras pessoas de uma forma mais de se doar mesmo. É um signo que gosta de cuidar, que gosta de nutrir, que gosta de liberar a sua energia, de uma certa forma, para as pessoas que ama. Então não é uma coisa tão aberta como é a energia de Gêmeos, que quer, por exemplo, conversar até com o vizinho, com a pessoa que está na fila do banco, ou com qualquer outro ser aleatório da vida. A energia de Câncer é muito mais voltada para os seus, é muito mais voltada para a energia dos seus amores, né, da sua família e tudo mais. Então, o tema família vai ser algo de relevância, principalmente ancestralidade, as raízes, a família de origem, tá? E é importante entender que nós estamos com Sol e Lua fazendo uma conjunção exata com Lilith nessa lunação. E os aspectos técnicos da alunação, com relação à data, o horário que acontece, enfim, eu deixo tudo sempre na descrição, justamente para não ter que ficar enchendo o vídeo com informações técnicas, porque a ideia aqui é trazer essas informações de uma maneira bem leve, de uma forma até mesmo diluída, assim, para que o foco seja mesmo na energia. Não tanto falando de cada aspecto separadinho, de cada coisa separadinha, justamente porque senão a gente acaba se perdendo, às vezes, em tanta tecnicalidade, e perdemos a essência, às vezes, da coisa. E, geralmente, quem trabalha com astrologia fala muito dos aspectos muito certinho. E, apesar de eu gostar também de ser uma pessoa mais técnica, eu prefiro aqui trazer as energias de uma forma mais suave. Então, eu vou falar sempre de um ou outro aspecto, mas, no geral, nós vamos focar na energia, tá? Um alinhamentozinho de expectativas. Então, como nós temos Sol e Lua junto com Lilith, então, Lilith fala de tudo aquilo que está ligado às nossas sombras, que está ligado a questões de abusos, de crimes, de questões mesmo kármicas mais pesadas, de coisas erradas que foram feitas, dívidas kármicas, questões relacionadas, aqui no caso de ancestralidade, porque ela está em Câncer, junto com essa Lua e o Sol, vai falar então sobre abusos familiares, abusos que foram cometidos pelos ancestrais, crimes, assassinatos e coisas desse tipo que podem estar reverberando no campo da família, segredos, exclusões, coisas que foram realmente jogadas de escanteio e postas embaixo do tapete porque ninguém queria lidar com aquilo. Então, a energia aqui dessa alunação vai ser de muita sombra vindo para a superfície. E vindo não necessariamente para os outros verem, mas vindo para que você possa tomar consciência daquilo que está no seu interior, daquilo que vibra no seu campo familiar também, e que vai mostrar para você os seus incômodos, os seus traumas, os seus medos, tudo aquilo que está mais pesado, que você carrega, mas que você às vezes nem tem tanta noção de que te pesa tanto assim, porque às vezes você já tem tanto costume de carregar aquele peso que simplesmente se tornou um hábito. Mas no momento em que nós temos a Lilith bem ativada em um mapa, então, nós temos uma oportunidade de aquilo, às vezes, até doer mais para ver e para curar. Então, aqui essa alunação está trazendo uma proposta bastante desafiadora e principalmente porque Júpiter está em Áries fazendo um aspecto de tensão para essa Lua. Então, é um momento assim que as coisas não vão dar para esconder. Nós vamos tomar consciência de alguma coisa. Ao longo da alunação, coisas pesadas vão aparecer. Eu não gosto muito de ficar falando esse tipo de coisa porque eu não sou alarmista. Mas a questão é, nós estamos em um processo de transição de eras, em que as energias estão bastante complicadas. Nós estamos em um momento no mundo que a pandemia mesmo ainda não acabou, mas ainda, né, justamente por ter uma necessidade de manter o sistema funcionando, então já se relaxou muita coisa, porque já tem vacina, mas aí ainda tem gente morrendo, sabe? Então, assim, tem muitas questões ainda que estão ligadas a tudo que a gente está vivendo de processamentos de sombras enquanto coletivo, que a nível individual não vai dar muito pra gente escapar disso também. Então não é que é também, nossa, meu Deus, então o Matheus está falando que a alunação vai ser horrível. Não, muito pelo contrário. Trabalhar com as nossas sombras é extremamente necessário para a nossa evolução. E se você já me segue no Instagram, você deve ter percebido que eu venho postando nos stories algumas cartas de um oráculo de Kali. E Kali é uma deusa que trabalha muito com as sombras. E Lilith também é uma deusa. Ela era uma deusa na antiguidade e tudo mais. Inclusive tem um mito de que Lilith foi a primeira mulher de Adão e tudo mais, e que é daí que vem o nome e tudo mais. E é desse mito que nós entendemos a energia para interpretar Lilith no mapa. Mas a questão é, essas deusas que estão ligadas de uma certa forma aos demônios, ao submundo, às sombras, não são bem vistas. Elas são olhadas e faladas assim, ah não, eu tenho medo, ah não, eu não quero, tudo mais. E é muito nítido
como as pessoas têm medo de trabalhar com a própria sombra. Mesmo que a sombra não signifique que lá é uma coisa ruim. Na sombra, nós podemos encontrar, às vezes, talentos ocultos que foram reprimidos. Coisas boas que foram apagadas, que foram tiradas de nós, às vezes por alguém que falou pra você que você não podia ser quem você queria ser. E aí, então, redescobrir aquela luz que habita dentro é também assustador para algumas pessoas. E é nítido, porque eu recebo as mensagens das interações desses stories, a maioria das pessoas falando: ai, eu não sinto uma coisa muito boa não. Ai, nossa, eu olho pra isso daqui, eu tenho medo. Ai, não sei, senti uma sensação esquisita. Então, assim, é o que eu falei, é nítido ver como a nossa sociedade ainda tem medo de pôr o dedo na ferida. Mas se não colocar o dedo na ferida, não vai resolver o problema, entendeu? Não vai curar. Então, o que essa alunação está trazendo é justamente isso, que nós precisamos resolver. Nós precisamos curar. Porque senão, as coisas vão continuar assim, um pouco complexas e, enfim. Aqui a energia está bem nítida para mim de que nós vamos precisar ter que lidar com questões um pouco mais sérias. Essa vai ser uma alunação que vai trazer aspectos de desafio. Eu não posso mentir. Essa é uma alunação que vai exigir bastante da nossa resiliência, e que vai trazer a gente para um amadurecimento emocional, assim, simplesmente, se não é por livre e espontânea vontade que você vai passar por esse amadurecimento emocional. Eu ouvi uma expressão maravilhosa que eu, enfim, vou adotar para minha vida, que é: se não é por livre e espontânea vontade, é por livre e espancada vontade, basicamente. Porque o universo traz a proposta e as energias estão ali. Então, quem tem principalmente energias dos signos cardinais, então pessoas que são dos signos de Câncer, Áries, Capricórnio e Libra, provavelmente vão sentir essa energia com muito mais força, porque são justamente os aspectos de tensão. Não são todas as pessoas de todos esses signos, mas se você, por exemplo, conhece o seu mapa, se você sabe que você tem a Lua em um desses 4 signos, ou se você sabe que você tem, de repente, a sua Vênus, ou então algum outro planeta importante ali, então o tema daquele planeta também vai ser instigado por essa alunação, e aquilo vai ser mais forte para você. Agora, se você não tem nada em nenhum desses 4 signos do seu mapa, então pode ser que essa não seja uma alunação tão exigente para você. Mas a questão é, a energia está no ar. Então, de um jeito ou de outro, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, sem exceção, estamos recebendo as mesmas energias. Então, estamos sendo impactados da mesma forma. Então, é por isso que é muito importante agora compreender, de fato, que o olhar para dentro não é um processo que você precisa ter medo. Por quê? Se você olhar para dentro e você pensa que você tem medo, eu vou te elaborar aqui uma situação. Você tem medo de você? Por quê? Você já convive com você 24 horas por dia. Ninguém mais tem acesso às coisas que você tem dentro de você. Ninguém mais tem condições de sentir o que você sente, de pensar o que você pensa, de ver o que você vê. Aqui no nosso planeta, apesar da gente ter uma noção, por conta mesmo da ciência que estudou, por exemplo, como o nosso olho funciona, e os receptores de cor e tudo mais, então a gente parte do pressuposto que todo mundo enxerga as mesmas cores, a menos quem tem alguma espécie de divergência na forma como os olhos funcionam, né, e tal, enfim. Mas nós temos um pressuposto de que nós entendemos que todo mundo enxerga, né, entre aspas, mais ou menos igual, as mesmas cores, as mesmas coisas. Mas a gente tem como ter alguma garantia disso? Não tem. Porque ninguém está literalmente dentro do cérebro de outra pessoa olhando pelos olhos do outro. Então não dá para você saber o que está se passando dentro do outro. Então se você já vive 24 horas com você, se você já tem toda a sua constituição e você não tem como fugir de você, por que você vai ter medo de olhar para o seu próprio interior? Porque o que você for encontrar ali já está em você de qualquer jeito. Então, o que vai ser de diferente é que vai sair do nível de inconsciência para consciência. Então você não deve, em hipótese nenhuma, ter medo de fazer o seu trabalho de sombras. Porque senão você vai estar fugindo de aspectos seus, e aí ao invés de você utilizar essas energias a seu favor, essas energias vão te dominar. E elas te dominando, você vai sempre seguir como vítima das circunstâncias, como vítima do destino, como uma pessoa que vai estar procurando culpados do lado de fora, achando que os outros que precisam resolver os seus problemas, e você não se empodera da vida. E aí a sua vida dá errado, aí as coisas, enfim, acontecem. E aí acontecem, por exemplo, doenças, acontecem problemas, separações, dores, dívidas, todo tipo de situação. E aí você se frustra, você fica triste, você entra em depressão, e adianta? Não adianta. Então, todas as energias aqui do mapa, eu fiz um resumo geral, porque na verdade, todos os aspectos que estão aqui estão trazendo desafios praticamente para todas as áreas. Vênus também está
tá fazendo um aspecto harmônico para Júpiter, na verdade, o que pode acabar, assim, ajudando que esse processo de sombras consiga trabalhar questões amorosas para quem tá precisando disso. Então, se o relacionamento, enfim, o casamento, alguma coisa, tá passando por problemas difíceis, então a comunicação no casamento pode melhorar um pouco, contanto que haja uma expansão de consciência sobre a própria individualidade dentro da relação, para poder entender. Ok, eu sou essa pessoa que estou aqui, eu faço parte desse relacionamento, a outra pessoa faz parte também, então nós temos um peso igual nessa relação, cada um precisa assumir a sua responsabilidade e pronto. Não adianta um querer ficar pondo a culpa no outro, porque isso não resolve relacionamento nenhum, não resolve problema nenhum, não resolve nada, absolutamente nada. Então, assim, com exceção desse aspecto de Vênus, que é um pouquinho mais harmônico e tudo mais, todos os outros aspectos praticamente trazem desafios. Então, vai ser mesmo importante e necessário olhar com bastante carinho para esse processo de cura, para essas questões de comunicação também que ficaram pendentes da alunação geminiana, aquilo que não foi possível de resolver, se ficou alguma briga que ainda está mal resolvida, se tem alguma coisa que ainda não está legal com alguém, seja com pai, com mãe, com irmãos, com cônjuge, com filho, não importa. Existe uma abertura para começar a resolver essas situações também. Então, aproveite muito essa alunação para você cuidar dos seus afetos, para você cuidar do seu emocional, para você amadurecer e para você resolver as coisas com os outros. Também, além de se resolver consigo. Porque não adianta você tentar também só resolver as coisas do lado de fora sem você se resolver dentro. Porque senão você vai voltar a cometer os mesmos erros, você vai falar as mesmas coisas, você vai pensar do mesmo jeito, você vai continuar repetindo o mesmo padrão e, eventualmente, as pessoas vão se cansar de você. Então, é por isso que é importante resolver. Resolver e resolver. Não tem como fugir da nossa evolução. Quem tenta fugir, depois se arrepende. É o que eu posso dizer. Como espiritualista e como alguém que faz resgates do outro lado praticamente toda noite quando eu vou dormir, enfim. Então, eu já vi coisas assim horríveis de pessoas que realmente não quiseram cumprir com absolutamente nada de proposta evolutiva e que sofrem muito mesmo por terem perdido uma oportunidade. Estar aqui na Terra hoje é um verdadeiro privilégio. Porque a Terra, passando por essa transição, está nos ajudando a expurgar muitas coisas. E esse expurgo é o que purifica a nossa alma para nós estarmos preparados e preparadas e preparades para a próxima etapa de evolução da humanidade e do planeta Terra. Então, não deixe a sua oportunidade escapar pelos seus dedos. Aproveite o que o universo traz para você, porque isso com certeza vai ajudar você a ser alguém muito melhor e vai fazer você ter uma sensação de realização muito mais plena. Então, essa foi a interpretação do mapa astrológico com muitos desafios. E agora nós vamos para a leitura de cristais. E você vai escolher entre um dos elementos. O dragão, esse dragão lindo aqui, ou o elefante. E um detalhe também é que se você quiser escolher as duas, pode, porque às vezes as duas leituras podem ser para você, tá bom? Então escolha ou o dragão ou o elefante. E nós vamos começar com a leitura do dragão, ok? Então vamos lá. Então eu peço a todos os seres de luz conectados à cristalomancia que abram os portais para essa leitura, para quem escolheu o dragão, e peço que sejam abertos os nossos registros acásticos para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior e que possamos receber também a cura e reprogramação dos registros limitantes, de tudo aquilo que possa estar impedindo a vida de fluir da melhor e mais elevada maneira e com facilidade, alegria e glória. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Existem algumas questões muito interessantes, na verdade. Teve uma pedra que pulou bem para fora aqui do tabuleiro, e ela está em um ponto aqui de convergência, e tem uma outra aqui também interessante. Certo. Enfim, eu preciso sempre absorver um pouco a energia antes de começar a falar. Então, o que eu percebo para você que escolheu essa leitura é o seguinte. Primeiramente, a sua vida está passando por mudanças, está passando por uma mudança energética, eu sinto,
que muito provavelmente essa mudança é um tanto radical. Se você ainda não está passando por essa mudança, provavelmente você vai começar a passar, e é interessante que você use mesmo essa energia nos seus rituais, nas magias que você for fazer, para você pedir mesmo para que a espiritualidade auxilie você nas mudanças que são necessárias para o seu bem maior. Eu sinto aqui que existe uma movimentação energética que precisa acontecer, principalmente mais associado para algumas pessoas isso, ao campo da família, que tem uma finalização de processos aqui envolvendo o campo familiar. Não sei exatamente o que isso vai significar para você, mas existe aqui a finalização de um processamento de energias. Então, se você já veio fazendo, por exemplo, meditações, ou então constelação familiar, ou alguma coisa nesse sentido, para sua situação de família, se você tinha conflitos e coisas assim, eu sinto que essas coisas estão sendo processadas, ou elas ainda vão ser processadas, mas enfim, eu sinto que é um ajuste pequeno. Essa que é a questão. Eu sinto que a movimentação que a sua vida veio passando de uns tempos para cá, já veio trazendo você para conseguir amadurecer muito mais, e amadurecer principalmente a sua noção de aquilo que você coloca de expectativas com relação a você, com relação ao universo também, com relação ao que você recebe, porque a lei da atração, quando nós começamos a trabalhar com ela, ela traz aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós vibramos de dentro para fora, o universo ressoa com aquilo e atrai aquilo. E eu sinto que, por algum motivo, você tinha uma expectativa de que você fosse receber coisas que você não recebeu, porque você não estava vibrando, mas que você achava que você estava vibrando. E não estava dando certo por conta de questões familiares que estavam amarrando. Então, deixa isso soltar, termina esse processamento, porque isso vai ajudar a sua vida a progredir muito mais. Eu sinto que o tempo está passando, eu sei que você sente, às vezes, até um pouco de ansiedade, um pouco, sabe assim, de angústia por você querer que as coisas aconteçam e por você achar que você já deveria ter recebido as coisas que você queria, as coisas que você pediu e tudo mais. Eu sinto você com uma certa revolta interna, assim, com relação a tudo isso, mas tenha calma, aprenda a respeitar mesmo o tempo do universo, porque o tempo do universo é o seu tempo, na verdade. Se você não recebeu, é porque você não está vibrando nessa temporalidade que você quer receber. É porque você tem medo, talvez, de receber, ou então porque você ainda não tenha realmente os recursos para poder aproveitar aquilo que você está pedindo. Porque não adianta também o universo te trazer uma coisa que você depois simplesmente vai desperdiçar, que você não vai saber usar e que a coisa simplesmente vai escoar e escapar de você. Para depois você ter que ficar pedindo a mesma coisa de novo para o universo e falar, ah, não, isso daqui não era para ser. Não é que não era para ser, mas é porque você não estava com a mentalidade certa para receber aquilo. Então, o que eu sinto aqui, primeiramente, é isso, que você está passando por esse processamento e que muitas das coisas que você pediu já estão em um campo de manifestação mais concreto. Eu sinto que, principalmente para pessoas que estavam aqui com problemas financeiros, esses problemas estão chegando ao fim, porque agora você finalmente parece que conseguiu sair da energia de pedir, para finalmente conseguir ser, para finalmente conseguir vibrar essa energia para atrair mais prosperidade para sua vida. E eu sinto que se a coisa estava muito travada, então agora você está tendo uma confirmação de que vai destravar e de que a coisa já está prontíssima para fluir. Eu sinto que a justiça divina teve um papel importante para que as coisas pudessem fluir para você, então é só mesmo uma questão de você continuar confiante, continuar com fé de que as coisas vão seguir um melhor rumo para você e que realmente essas coisas vão acontecer. Eu sinto que você já esperou bastante, então por isso que talvez a frustração, essa energia esteja saindo um pouco aqui, mas o que eu sinto é que teve uma coisa que talvez você tenha negligenciado na sua vida e que aí é interessante você colocar como intenção no seu próximo ritual para você realmente alinhar essa questão, que é a sua saúde. Então, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, organizar a sua rotina, você ter realmente mais responsabilidade, mais disciplina, mas ao mesmo tempo respeitando os seus limites, porque não adianta você também falar, ah, não, então agora eu vou cuidar da minha saúde, agora eu vou me alimentar melhor e tudo mais, só que aí você resolve do nada, da noite pro dia, passar 3 horas por dia numa academia. Também não vai resolver, porque você vai se sobrecarregar. Você precisa ir aos poucos, dentro do seu limite, progredindo aos poucos. É essa a energia que eu sinto que você precisa. Você precisa respeitar os seus limites, mas você precisa fazer um movimento. Mesmo que seja engatinhando, mas ele precisa começar. E eu sinto que não está sendo da forma como poderia ter sido. Então, é por isso que é importante você deixar a energia fluir um pouco melhor para você
É como se fosse assim, é você pedir pro universo alinhar essa questão na sua vida, e aí você começar a dar os primeiros passos por conta própria, obviamente, mas permitir que o universo vá te conduzindo e te empurrando para que essa realização possa acontecer. Porque às vezes pode ser que você tenha uma visão de que para você ser saudável você tem que ter uma determinada rotina. E às vezes não é isso. Às vezes existem outras formas de você trabalhar a sua saúde que você ainda não conhece. Então, tenha atenção aos sinais, ao que o universo vai te trazer, porque isso vai ajudar você a conseguir organizar melhor os seus afazeres, a sua rotina, para você poder incluir mais a sua saúde naquilo que você faz. E eu sinto aqui também que para pessoas que estavam com problemas amorosos, tá? Com questões principalmente de questões de sombra mesmo, questões um pouco paradas, questões ligadas principalmente a brigas, discussões, ou então uma energia de muita rigidez, de muita teimosia na relação, por exemplo, os dois brigando, mas um não querendo ceder, e aí então desajustes acontecendo na comunicação. Eu estou sentindo essa energia aqui, mas eu estou sentindo que essa é uma energia que está já indo embora para poder dar lugar para uma energia de mais harmonia para o relacionamento amoroso. Então, para você que está no relacionamento e que está sentindo isso, então eu sugiro para você fazer uma harmonização para a relação. E principalmente se a outra pessoa estiver de acordo com isso também. Então a sugestão que eu dou é você trabalhar com plantas e com flores para você fazer realmente algo que harmonize a relação. Então, por exemplo, vou dar uma dica de ritual aqui. Você pode pegar uma planta com flores cor-de-rosa, por exemplo, ou flores amarelas, que ajudam na comunicação e que trazem uma energia de mais alegria e de harmonia. E você pode colocar uma foto do casal junto com essa planta. Você pode acender uma vela ao lado, colocar um copo com água, você pode colocar alguns cristais e você pode colocar, por exemplo, um pouquinho de açúcar, pode ser açúcar mascavo, qualquer açúcar que você tiver, ou um pouco de mel, no pé dessa plantinha, na terra. E é importante que a planta esteja na terra, porque é uma energia de vida. Faça esse ritual, ou algo parecido com isso, ou o que você sentir na sua intuição, para que a situação amorosa possa começar a fluir melhor, para que a intimidade possa voltar a crescer, para que a comunicação possa ser mais aberta, para que haja mais compreensão, entendimento, respeito, e para que as coisas possam fluir melhor. E eu sinto que essa questão do relacionamento, as brigas, essas coisas, é uma coisa que estava desgastando bastante, não só a relação, mas você individualmente. Então, se você veio realmente passando por isso, faça realmente esse trabalho, essa magia, para que você dilua bem essa energia e para que realmente você consiga dar espaço na sua vida, na sua rotina, para outras coisas, porque eu sinto a sua energia sendo puxada demais para a questão amorosa. E se você não tem um relacionamento, então é um sinal de que você talvez esteja dando atenção demais pro fato de que você não tem ninguém, pro fato, de repente, de que você tá com alguém que não quer te assumir, ou então, de repente, se você passou por um rompimento, a pessoa te abandonou e tudo mais, e aí então se você ainda tá com uma carência buscando essa pessoa, você tá perdendo energia demais com alguém que não te quer. E pra que você vai fazer isso? Você precisa de amor próprio. Essa que é a questão. E aqui a energia do amor próprio está relativamente bem favorecida. Você precisa trabalhar o seu amor próprio e estar com o seu amor próprio em alta justamente para você conseguir trabalhar com uma energia de mais prosperidade e de mais poder de manifestação. Porque não adianta também você trabalhar, mas você tá com tanto desânimo, que aí as pessoas à sua volta vão começar a criticar você, a criticar seu trabalho, se o seu desempenho começar a cair, logo logo você vai perder o emprego também por conta de uma relação que não deu certo. Então, para e pensa. O quanto custa essa relação para você? O quanto você tem essa disposição mesmo de dar para essa relação? E para uma pessoa que de repente nem tá retribuindo para você. Uma pessoa que nem tá na mesma página que você, nem tá na mesma sintonia com você, nem quer mais estar com você, mas você continua dando atenção para essa pessoa. Por quê? Então, é algo para você pensar, é algo para você refletir e para você trabalhar. Então, empoderamento, amor próprio, para quem não tá numa relação ou para quem passou por rompimento e ainda tá sentindo muito apego. Questões aqui também de divórcio energético são interessantes. Se você não conhece a respeito disso, se você não sabe, me manda uma mensagem, meu contato tá aqui embaixo, e aí eu posso explicar um pouco melhor para você como que pode ser feito e como que é possível proceder com a energia para você poder se soltar dessa relação que, enfim, eu sinto aqui que já tá sendo uma coisa muito tóxica. E, enfim, eu sinto aqui também, agora olhando para uma outra área desse tabuleiro aqui e das pedras, é que é o seguinte, algumas questões kármicas estão sendo purificadas, liberadas, ou então até já foram. Então se você já fez, por exemplo, a reversão kármica,
é um sinal de que tem muita coisa do seu passado, passado espiritual principalmente, coisas dos seus registros akáshicos que foram realmente purificadas e liberadas. Se você não fez ainda, então é um sinal para você fazer, para você começar com uma movimentação de energia para ajudar a limpar coisas que estão num nível inconsciente mais profundo. Porque se você não trabalhar bem com a sua própria energia, você vai sentir eventualmente as coisas pesando um pouco. E eu sinto que a leveza, que agora você está numa transição, então você está passando por uma certa baguncinha energética. Então, mais adiante, você vai ver, assim, um milagre acontecendo na sua vida mesmo. Você vai ver abertura de caminhos, você vai ver a manifestação de sonhos, desejos, muitas coisas que você veio intencionando, que você veio colocando mesmo como um propósito para sua vida, de você falar, eu mereço isso, eu quero isso e eu vou adiante com isso, vai dar certo. Mas tem um tempo certo para acontecer, primeiramente. Mas é isso. Agora, como você está na transição, então as coisas podem parecer um pouco caóticas, mas logo tudo vai se organizar. E eu sinto que as coisas vão melhorar bastante para você. O que eu sinto é que você não pode ficar mesmo perdendo energia com outras pessoas. Então, se você está principalmente em um mundo de muita rede social, muitas pessoas mandando energia pra você, amigos, familiares, pessoas dando opinião na sua vida, pessoas te julgando, pessoas querendo dar pitaco em quem você é, em quem você deixa de ser, qualquer coisa assim, você precisa dar uma bloqueada nisso. Porque eu sinto aqui que você até pode estar, por exemplo, em um ambiente, né, de rede social, ou então tendo uma vida social mais agitada, o problema não é esse, mas o problema é quando você deixa isso te influenciar num nível íntimo demais. Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso, para essas energias não pesarem muito em você, porque eu sinto que tem um pouco essa possibilidade, mas eu sinto que se você tiver a cabeça no lugar, e se você tiver responsabilidade, você vai conseguir lidar com as energias do trabalho, do relacionamento, enfim, da sua própria energia, da sua rotina, da sua saúde, e também de dar atenção, às vezes, para cliente, no caso, se você trabalha com isso, e para amigos, outras pessoas e tudo mais, você vai conseguir harmonizar todas as coisas. Mas é importante ter responsabilidade e ter muita cabeça no lugar, porque senão você pode acabar se perdendo um pouco em algumas energias, porque ainda, como eu falei, está acontecendo aqui uma transição. Então preste atenção bastante nessas coisas, e com relação à reversão kármica que eu comentei, se você ainda não sabe do que eu tô falando, nos últimos 10 segundos do vídeo tem a referência. Portal 22022. Clica nesse vídeo, tem tudo explicado ali, tá bom? Então essa foi a leitura para quem escolheu o dragão. E agora vamos para a leitura de quem escolheu o elefante. E então vamos lá ver quais são as energias para quem fez a escolha do elefante. Então, eu peço às entidades associadas à cristalomancia que abram os portais para essa leitura de quem escolheu o elefante, e peço que sejam abertos os nossos registros akáshicos para que a verdade superior seja revelada e para que haja a cura e reprogramação dos registros limitantes, de tudo aquilo que esteja atrapalhando e impedindo a vida de fluir com facilidade, alegria e glória. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Para você que escolheu a leitura do elefante, eu sinto que, primeiramente, existe uma certa bagunça acontecendo em alguns campos da sua vida e que você precisa se organizar. É a primeira coisa. E eu sinto que é uma organização interna, primeiramente. Aqui apareceu uma energia que me mostra principalmente um campo familiar muito pesado ainda. Então, se você sente que você ainda está carregando coisas dos seus ancestrais, que você ainda está passando por um processo que está sendo muito difícil, que está sendo muito pesado, que está sendo muito penoso, que está, enfim, te perturbando, então o que eu recomendo para você é ou você fazer realmente a reversão kármica, que eu falo sempre aqui nos vídeos. Se você não sabe do que eu tô falando, nos últimos 10 segundos vai ter a referência, clica lá, portal 22022, tem tudo explicado no vídeo, mas enfim, eu sinto aqui que para você, a questão da reversão kármica é uma coisa que vai ser necessária. E vai ser necessária justamente porque tem algumas questões kármicas também, relacionadas a magias negativas, relacionadas a questões de crimes mesmo, de vidas passadas e coisas assim, que estão sendo assim um pouquinho complicadas. Então, o que eu percebo aqui é,
que a energia vai abrir. Uma hora ou outra a energia vai abrir. Eu sinto que existe já um processamento de energias para abertura de caminhos. Então, se você já fez a reversão kármica e você ainda está no processo, por exemplo, continua até você terminar. E aí depois você veja se vai ser necessário fazer uma segunda vez ou alguma coisa assim. Ou, de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, se eu já tiver lançado as próximas etapas da reversão kármica, pode ser interessante para você entrar no trabalho comigo para poder aprofundar nesse processo, porque tem algumas pessoas realmente que nascem com questões kármicas muito mais pesadas e muito mais profundas do que outras. E aqui eu sinto que para você tem algumas questões que são um tanto pesadinhas assim. Então, termina se você estiver fazendo. Se você ainda não fez, faça. É urgente que você faça, mesmo que você já tenha feito uma vez. Faça de novo, porque existe aqui mesmo a necessidade dessa limpeza num nível muito profundo. Se você, inclusive, quiser fazer a reversão kármica em paralelo com a oração do Arcanjo Miguel, pode fazer também. Não tem problema fazer as duas ao mesmo tempo. Eu só sugiro que você comece as duas no mesmo dia. Então, você vai fazendo, ou então você faz uma, depois faz outra, sei lá. Mas você pode fazer em paralelo. Aqui eu sinto aqui a energia de fazer em paralelo, tá? Não de fazer uma e depois outra. Eu sinto mais essa energia de você unir forças, de você unir egrégoras. Então, é a egrégora que eu me conecto aqui, né? Que foi essa egrégora que me chamou para esse trabalho. Mas existem muitas outras egrégoras por aí. Então, eu sinto que você precisa unir forças. Se você quiser trabalhar com alguma energia que é parecida com a de Arcanjo Miguel, mas que... enfim, é diferente, talvez porque você não se conecta com o Arcanjo Miguel, alguma coisa assim, você pode fazer trabalho com a energia de Ogum, ou então com a energia de Marte. Você pode pensar mesmo que elemento você pode usar. Eu sugiro você usar elemento fogo e elemento ar. Que no caso, acender uma vela, você já ativa os dois, porque o fogo, para se sustentar, né, para existir, precisa do ar para alimentar. Então, enfim, eu sugiro que você use o elemento fogo para você liberar algumas questões, e principalmente essas questões ligadas a questões de vidas passadas mesmo, a questões de crimes, dívidas e coisas do passado. E para questões familiares, a reversão pode ajudar bastante, mas se você tiver a possibilidade de fazer uma constelação familiar, ou então uma sessão de cura oracular, que é uma sessão que eu faço também, você pode entrar em contato aqui comigo, nós podemos conversar um pouco melhor sobre isso, e aí nós vemos realmente se é o caso de precisarmos entrar com um tratamento, alguma coisa mais pesada, assim, né, mais intensa pra isso. Porque, enfim, eu sinto que tem processamento. Então eu só não sei se você já começou ou se você ainda precisa começar, porque começar uma leitura temporal, então você vai fazer o seu encaixe como for melhor pra você. Agora, existe também uma questão que eu sinto, principalmente relacionado à saúde, que pode ser que tenha alguma coisa esquisita acontecendo. Então, eu sinto um movimento, na verdade, que é de purificação, de limpeza e de cura. Então, eu não sinto mesmo que você esteja passando ou que você vai passar por algum problema de saúde, por exemplo, debilitante ou alguma coisa assim, tá? Não é isso que eu tô falando. O que eu estou dizendo é que a sua saúde, eu sinto um pouco fragilizada e você precisando se fortalecer. Então, se faz tempo que você não faz exercício, ou então se a sua alimentação tá muito ruim, alguma coisa assim, eu sinto que, assim, é um chamado urgente da espiritualidade para você começar a se movimentar para cuidar melhor da sua saúde, porque senão você vai começar a ver uma energia muito esquisita te rondando e não vai ser uma coisa muito legal. Então, a sugestão é, se você quiser colocar essa intenção em um ritual, que você realmente pense em elementos que ajudem a despertar a sua vitalidade. Então, principalmente o elemento fogo vai te ajudar bastante. Agora, pensando no seu... Nossa, porque saiu tanta coisa em tantos campos aqui, deixa eu só me organizar para ver como é que eu vou encaixar a mensagem. Tá. Então, assim, vamos olhar agora pro eu interior. Como eu estava falando de saúde, então vamos olhar aqui pro eu interior. Eu sinto que você precisa se acalmar um pouco mais, porque a sua energia, como eu falei, está muito dispersa, eu sinto que você está carregando muita coisa, então eu sinto que você está precisando mesmo de uma purificação. Eu falei de purificação com fogo, mas você pode também, por exemplo, tomar um banho de ervas ou alguma coisa assim, mas não necessariamente para ajustar a sua saúde, sua rotina ou alguma coisa assim, mas para você conseguir se libertar de alguma coisa que eu sinto que tá precisando de ajuste. Eu sinto que tem alguma coisa dentro de você que tá um pouco confusa. Tá um pouco, sabe, como se fosse dado um nó? Então, é importante você liberar a sua energia. Tem uma energia aqui que precisa liberar muito. Eu sinto que se você estiver dando muita atenção também pros outros, para outras pessoas, pra, enfim... Nem vou entrar muito fundo nesse campo, mas se você tá olhando muito pro lado de fora, se você tá olhando muito pra família, pros amigos, etc., e se você está dando muita energia para essas pessoas, olha, passou da hora de você dar um corte e você começar a cuidar mais de você.
Porque eu sinto aqui que tá muito pra fora e precisa ter uma energia de um alinhamento um pouco melhor. Se você trabalha, de repente, com rede social, alguma coisa assim, se a rede social tá começando a te consumir também, eu sinto que é importante você ter uma rotina e você estabelecer também o tempo certo de fazer cada coisa. Sabe? De você, por exemplo, falar, de tal hora até tal hora eu vou trabalhar ali na rede social porque é importante, porque é necessário pro meu trabalho. Mas tenha um tempo para você fazer outras coisas, para você não ficar mentalmente e psicologicamente com a energia da rede social te sugando. Porque é um mundo, assim, muito cruel das redes sociais. Eu trabalho com isso, então é bastante complicado mesmo. Então, se você tá nesse mundo, se você tá precisando de um tempo, de uma pausa, de umas férias, aproveita, tá? Porque eu sinto que precisa ter um ajuste, você precisa ter o tempo para as coisas, você precisa ter um tempo para você, porque senão a coisa pode acabar, assim, saindo um pouco do controle e você vai acabar dando atenção demais, às vezes, para pessoas que você nem conhece, e aí, pra quê? Entendeu? Importante você entender isso um pouquinho. E eu sinto aqui que para pessoas que estavam sentindo a vida um pouquinho travada, principalmente a nível profissional e financeiro, eu sinto que a coisa não é que vai destravar de uma vez, mas eu sinto que já tem um pouco mais de fluidez. A coisa já está começando a sair de um estágio de estagnação. Então, se você já fez algum ritual, não precisa fazer mais nada, simplesmente tenha paciência para poder esperar o tempo de você cuidar de você, para depois desse autocuidado você conseguir soltar sua energia para o financeiro também poder melhorar e para as outras coisas poderem melhorar. E eu sinto aqui que, espiritualmente, você já veio passando por alguma espécie de movimentação energética, por alguma coisa que veio ajudando você a se recompor, a se reerguer. Então eu sinto que, na verdade, você até tem mais energia. Mas justamente por você ter mais energia, então agora é como se você estivesse tendo uma noção real de tudo aquilo que estava te pesando antes. Ou que ainda está te pesando, mas que você ainda não conseguiu soltar. Então vai ser importante você olhar mesmo para o seu espiritual e você realmente buscar o auxílio espiritual, buscar que a espiritualidade te ajude da melhor maneira, para você poder liberar as suas questões interiores e para você poder trabalhar mais com vitalidade. Porque eu sinto aqui realmente que, por exemplo, pode ser que você esteja passando por uma fase de até mesmo sono agitado, de você não estar conseguindo relaxar muito mentalmente. Então, eu tô sentindo a energia sobrecarregada, mas isso está acontecendo também porque você já recebeu uma dose de vitalidade para você poder aguentar as demandas que a vida está exigindo de você. Então, justamente por tudo isso estar acontecendo, é que você precisa agora aprender a trabalhar com a energia mais alta, mas sem que essa energia alta fique escoando, entendeu? Porque o que eu tô sentindo é que a sua energia ergueu, mas tá escoando, tá escoando, tá escoando. Então, não é nem que você se desgasta num nível tão extremo, mas pesa. E aí esse peso é que é uma complicação, assim, nossa, eu tô sentindo realmente uma energia um pouco esquisita. Mas enfim. E agora, o que eu posso dizer também é que existe mesmo alguma questão, como eu estava comentando do financeiro antes também, do trabalho e tal, pode ser que tenham realmente questões kármicas que estão amarrando ainda. Então, por isso que eu falei bastante da reversão kármica e tudo mais. Eu sinto aqui que assim, a reversão kármica vai ajudar de uma forma geral a sua vida, tá? E eu sinto que é importante você focar no seu futuro, sabe? Você ter o olhar bem direcionado para a linha de chegada. Para você olhar pro que você estabeleceu como meta para sua vida, como aquilo que você quer alcançar, e você correr atrás, sabe? E não ter medo de dedicar energia, de dedicar sabe, a sua vida, por assim dizer, para esse objetivo, para essa meta, para essa coisa, porque eu sinto que você meio que já passou por um certo alinhamento com relação ao seu propósito, com relação àquilo que você precisa fazer, e principalmente agora, né, no sentido de aquilo que é alcançável, porque muitas vezes a gente tem um propósito que é uma coisa que às vezes leva anos para poder chegar lá, e aqui eu sinto que você, na verdade, já está em processamento da energia para a coisa poder fluir, pelo menos num curto prazo. Então é como se houvesse uma meta, e essa meta ela fosse algo que você já consegue ver a linha de chegada. E depois que você chegar ali, vai ter outra, e vai ter outra, e você vai continuar progredindo. Mas eu sinto que é isso, você precisa ter a sua visão tipo raio laser, assim, olhando pro seu objetivo agora, pro que você precisa agora, e para você começar a dedicar energia. E correr atrás, e correr atrás. Porque aqui eu sinto que você precisa pegar mais velocidade, você precisa confiar na espiritualidade. Confiar no fluxo da vida, confiar que tudo vai dar certo, confiar que a abundância já tá vibrando em você para que esse resultado chegue. Porque vai chegar. Como eu falei, aqui eu sinto que tem uma energia
de questões kármicas e tudo mais, mas que estão sendo liberadas, que estão sendo limpas, que estão sendo purificadas. Então, não tem por que você ter medo, por exemplo, de você fazer e não dar certo. Porque eu sinto aqui que vai dar certo. Só tem a chance de dar alguma coisa errada se você não cuidar da sua energia. Se você não olhar para suas questões de sombra. Se você olhar para sua sombra, se você processar as sombras, sucesso, perfeito, maravilhoso. Porque aí tudo vai dar certo. Mas agora, se você fugir das suas sombras, aí infelizmente não tem muito o que fazer, né? E por último, para falar um pouquinho sobre vida amorosa, eu sinto aqui que tem uma regeneração muito grande para a vida amorosa e abertura de caminhos. Então, se você veio manifestando, por exemplo, uma alma gêmea, alguma coisa assim, eu sinto que tem uma boa possibilidade dessa pessoa ou já tá muito perto, ou de repente você já até ter conhecido, alguma coisa assim. E eu sinto uma integração muito bonita, na verdade, com a vida amorosa. Então, independente de você já estar num relacionamento ou não, eu sinto que a sua vida amorosa vai estar em paz. Você não precisa se preocupar com esse campo da sua vida mais. Então, se você ainda não encontrou a pessoa que você veio manifestando e tudo mais, não se preocupa. Você não precisa fazer mais nada, não precisa dedicar mais energia para isso especificamente. Simplesmente espera um pouco, tenha paciência para o universo poder trazer isso para você. E aqui, uma dica de ritual é justamente você estabelecer a intenção de que o universo te ajude a ter paciência com relação às coisas, com relação à vida, a fluidez das suas manifestações, porque eu sinto aqui mesmo uma energia de... É como se você tivesse com a sua cabeça em vários lugares ao mesmo tempo, e aqui eu sinto que você precisa focar em uma coisa que é o seu objetivo principal. Você fazendo isso e trabalhando com a reversão kármica para poder ajudar você a te empurrar para algo maior, para algo melhor, então, olha, sucesso para você, não tem nada para você se preocupar, mas ainda tem pesos aqui no campo para serem liberados e trabalhados. Então, se dedica a isso, que com certeza as coisas vão dar muito certo para você. E essa foi, então, a leitura para quem escolheu o elefante. E, só para nós encerrarmos esse momento, e a cristalomancia, e esse vídeo, eu vou só tirar aqui uma carta como um conselho final para um ritual pontual que sirva para todas as pessoas que ainda estão aqui. E aqui vem uma energia que fala de acesso, que fala de olhar para alguma coisa realmente de uma forma focada. Então, é procurar uma meta, um objetivo e focar naquilo. Então, o que eu sugiro para você é você estabelecer a sua principal meta. E meta a curto prazo, tá? Porque aqui é a lua crescente e é o quarto crescente. Então, é o momento de nutrir para poder colher. Então, o que você sente que a colheita... o que você sente que você precisa fazer ou que você pode estabelecer de meta em que a colheita já possa ser vista, em que você já consiga sentir que essa colheita é palpável. Porque não adianta você também colocar um objetivo que você só vai colher daqui 5, 10 anos, porque senão você não vai se motivar. Então, aqui a energia é o que você pode colher daqui, sei lá, 2 semanas, ou então daqui 1 mês, daqui 2 meses, não importa. Mas o que você sente que já tá assim... muito pronto, que basta você dedicar a energia que você vai receber. Coloca isso na ponta do lápis. Realmente, use um lápis, use grafite, porque grafite é um elemento bem interessante de manifestação, porque ele é do elemento... é feito de carbono, né? Então, o carbono também é a nossa constituição biológica, então ajuda a trazer as coisas para uma movimentação mais aqui, né? Do que a gente consegue entender na nossa vida biológica. E, enfim, então coloque essa intenção, estabeleça essa intenção. Qual é a sua meta? Escreva a lápis e coloque essa meta em um vaso com uma plantinha. Enterra essa meta e rega, acende uma vela depois e lança esse pedido para o universo. Universo, eu mereço receber a colheita dessa minha meta com muita prosperidade, muita abundância. Então, esse é o ritual para você. Um extra para poder ajudar você no seu processo de manifestação. Então, esse foi o vídeo. Essas foram as leituras, a interpretação astrológica. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você e que você possa conectar as informações aqui da melhor maneira para sua vida, para que você possa realmente expandir a sua energia e para que tudo possa melhorar para você, para que a sua vida possa se alinhar e para que você possa colher realmente as manifestações que você vem intencionando e para que, de fato, a prosperidade e a abundância possam brilhar para você e fluir junto com você na sua jornada de vida. Gratidão por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo até o final e um beijo no seu coração.